Olá, uma boa noite a todos. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Como vocês estão? Hoje, sábado, um dia muito bonito, fez sol, né? Até achava que ia fazer frio, mas foi um dia muito bonito. Escureceu cedo, como acontece normalmente no inverno. Hoje fica sob minha responsabilidade a live, né? De sábado, sou eu que faço. E de sábado a gente costuma trazer casos, né, da psicografia de Chico Xavier, né? De irmãos espirituais que trazem aí os seus relatos para a nossa reflexão e para a de todos também. Antes, os recadinhos que eu vou apresentar para todos, tá? Temos então lives todos os dias e tarefas presenciais de sexta e de domingo, aberta ao público, sendo que na sexta-feira das 19 horas às 19h45 e no domingo das 9 às 10. Segunda-feira temos assistência espiritual, mas é privativa aos médiuns. Alguém estiver precisando, tiver com alguma necessidade espiritual, basta deixar uma mensagem no celular da Casa Espírita, que é 963004552. Repetindo, 963004552. É só deixar o recado que a gente depois verifica e responde. Nós estamos com um curso agora para começar no dia 3 de agosto, que vai até o dia 30 de novembro. É o curso que é o Espiritismo, é o curso básico da doutrina espírita. As inscrições estão abertas até o início do curso. Quem desejar se inscrever, basta também enviar uma mensagem nesse mesmo celular que eu acabei de passar e informando o nome completo e o celular. Nós adicionaremos no grupo que já está formado e automaticamente a pessoa já estará inscrita. Ou então, pode agora informar, né, o nome e celular aqui mesmo, né, nessa plataforma, ou então deixar com algum trabalhador da Casa Espírita. Nós temos também um canal no YouTube, então as lives que são proferidas aqui, as palestras que são proferidas aqui ao vivo, depois elas são editadas e colocadas no canal do YouTube. E nós convidamos vocês, né, a assistirem as palestras lá, se inscreverem, darem um like e compartilharem com todos, que é a forma que nós temos de divulgar a doutrina espírita. As iniciais do canal são CEMNPOA, tá? Então a gente agradece muitíssimo a todos. Nós estamos com a campanha do Agasalho em andamento, ela vai até o final do inverno, que é meados de setembro. E nós recebemos lá na Casa Espíritas, tanto de sexta quanto de domingo, não é? Nos horários a que eu me referi. Então é só levar lá o agasalho, o cobertor, o cachecol, a touca, a meia, a luva, e deixar lá que a gente vai distribuir para as pessoas necessitadas e carentes. Nós temos aí a campanha Alta de Souza, que aconteceu no sábado passado, então a gente reitera o agradecimento, e todo mês nós temos a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Então, no mês que vem a gente reitera também. Bom, vamos ficando por aqui. Eu acredito que os recadinhos sejam esses. Eu não estou lembrando agora de nenhum outro. Se eu lembrar depois, eu falo. Mas seriam esses os recados diretos. Tá? Vamos fazer uma prece para a gente dar início à palestra mais propriamente dita, cujo título será Suicídio e Obsessão, né? Tema fundamental para as nossas vidas. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz e muita luz. Então, o tema que vamos desenvolver agora para a nossa reflexão é esse suicídio e obsessão. Em todos os tempos da humanidade, o suicídio sempre não foi aceito, né? Nunca foi aceito, sobretudo nas religiões, não é?
A religião católica, por exemplo, se a pessoa se suicida, eles não fazem missa, né? Aquela missa pós o falecimento, né, da pessoa, eles não fazem, porque é considerado que é um pecado mortal, que a pessoa então vai para o inferno, né? Suicídio leva ao inferno, conforme a doutrina da Igreja Católica, não é? E dentro da doutrina espírita, nós entendemos que o suicídio é uma infração à lei divina, a lei do progresso, que nós vamos discorrer já sobre isso em seguida. Esse caso foi trazido na data de 15 de março de 1956, lá no Grupo Espírita da Prece, onde o Chico Xavier participava, né? E esse espírito, cujo nome se apresentou como Hilda, era uma jovem, ainda em restabelecimento, né? Ainda estava em reajuste devido ao suicídio, e ela então foi trazida pelos mentores lá no Grupo Espírita da Prece, Centro Espírita, onde lá ela deu lá a sua, trouxe à lume o seu caso, né? Relatou o episódio que levou a ela se suicidar, não é? Ela começa falando sobre que nós, enquanto estamos encarnados, não damos conta, não é, da responsabilidade nem da consciência da nossa encarnação. Então ela fala que sobre a consciência a gente afoga a consciência, a gente não deixa fluir livremente e fica num estado de inconsciência da nossa condição espiritual, né? E que, por outro lado, a gente se mostra negligente sobre as nossas responsabilidades enquanto encarnados. Mas ela fala que depois que desencarnamos, nós encontramos uma situação muito diferente, não é? E que em relação à consciência, ela se apresenta à nossa frente, não é? Mostrando-nos tais quais somos, seja onde for. Então, quando a gente desencarna, a nossa consciência vai se abrir e ela vai mostrar quem realmente e o que realmente nós somos. Estejamos nós onde estivermos. Umbral, baixo, médio, alto, não importa. Então nós vamos apresentar e vamos ter a consciência da nossa situação real, né? O estado de negligência, ela acaba, né? De pensar, eu vou me matar, acaba tudo. Não, você mata o corpo e fica consciente que você não morreu. Então, não é? E mostra a nossa realidade íntima. Não tem mais nada escondido, né? E que a responsabilidade que a gente negligencia, né, quando nós desencarnamos, ela nos mostra completamente, não é, os nossos merecimentos, daquilo que temos de merecimento, mostra também as nossas culpas e os compromissos, que normalmente nesses casos não foram assumidos, né? Eles foram repelidos, né? Então, que a situação nossa enquanto encarnados, a gente precisa refletir muito e aproveitar, não é, a lição da encarnação, que muitas vezes não valorizamos e não damos conta. Então ela relata, eu falo ela porque esse espírito na última encarnação, ainda jovem, de polaridade feminina, porque nós sabemos que o espírito, ele não é homem nem mulher. Quem é homem ou mulher é o corpo físico. O espírito, ele pode reencarnar em corpo de polaridade feminina ou masculina. Então ele pode reencarnar homem, pode reencarnar na mulher. Pode não. Acontece isso, não é? Porque nós precisamos aprender e tirar as lições de ambas as polaridades. E os espíritos superiores, e depois que suplantam, não é, os aprendizados do astral, eles ingressam em um outro nível consciencial que chamamos de mundo mental.
e que aí não tem mais corpo astral, né? Então não tem mais a forma humana, né? Astralina, que reflete a do corpo físico e vice-versa. Não que não tenha forma, não é? No mundo consciencial mental tem forma também, mas não necessariamente uma forma humanoide. Mas pode também apresentar-se, dependendo, pode também. Bom, isso aí não é o nosso caso, não é o centro do nosso estudo agora. Então esse espírito fala que era uma jovem caprichosa, não é? E que tinha um relacionamento amoroso com um jovem, com um rapaz, e que ela foi repudiada, não é? No compromisso amoroso, não é? Ou seja, houve uma infidelidade conjugal, a pessoa também não queria mais saber dela e foi lá e falou, não quero mais, eu estou com outra já, e portanto se separou dela, né? Desse jeito, né? Sem muito rodeio. Ela se sentiu magoadíssima, né? Ofendidíssima na sua condição feminina de mulher, não é? E a partir desse episódio, ela começou a agasalhar em sua mente a ideia do suicídio. Ela relata que no momento em que ela começou a agasalhar a ideia do suicídio, em razão do relacionamento amoroso que foi suspenso, interrompido pelo namorado, que não quis mais, não é? E ela ter ficado magoadíssima com isso, e ela começou a pôr na cabeça a ideia de se suicidar, em parte porque ela achava que a vida teria perdido sentido, e em parte porque ela queria impor nele um sentimento de culpa. Vejam bem. Então você veja que é uma atitude egoísta também. E tanto é egoísta que você veja, a pessoa que se suicida, nesse caso ela tinha pai e mãe, tinha irmãos, tinha amigos, professores, e em nenhum momento pensou que os pais ficariam enormemente tristes, porque para um pai e para uma mãe, né, presenciar um filho desencarnando, ainda mais o suicídio, é muito triste, é muito triste, é muito penoso, não é? Quando, por exemplo, os pais em idade avançada, em razão de doença, desencarnam, os filhos sentem, mas compreendem, porque é a idade, né? E tudo mais. Mas e o filho, que é novo ainda, tem toda uma vida pela frente, e desencarna prematuramente, seja por qual motivo for. Imagine que a tristeza que vai causar nos pais, mas a pessoa, egoisticamente, não pensa nisso. E ela não pensou. Não é? Então, o que ela pensava? Em acabar com tudo, porque para ela a vida não fazia mais sentido, e punir o namorado, para ele ficar com sentimento de culpa. E ela fala então que foi esse start, esse pensamento, que começou a mudar a sua casa mental, não é? E ela fala que o pensamento começou sorrateiro, aquele pequeno pensamento, aquela pequena ideia, mas sem que ela se desse conta, ele ganhou uma proporção enorme. Ela não sabia o porquê. Na realidade, é porque quando ela pensou no suicídio, ela abriu um padrão vibracional que permitiu aos seus inimigos do passado a acessarem. Ela baixou a vibração dela, nesse momento, quando a pessoa ia suicidar, ela baixou a vibração dela, possibilitando uma compatibilidade vibracional com os inimigos do passado, desencarnados. Aí eles perceberam, é aqui que nós vamos entrar. E eles entraram. E eles entraram. Se ela elevasse o padrão vibracional, de imediato eles não conseguiriam acessá-la. Para recrudescer nela a ideia do suicídio. Porque a ideia de suicídio, ela é recrudescida pelos inimigos espirituais do passado. Mas ela é iniciada na própria pessoa. Ela poderia contornar isso, dar a volta por cima? Sem dúvida nenhuma. Bastava ela mudar de pensamento, elevar o pensamento, pensar nos outros também, nos pais, e pensar assim, o namorado não quer mais, ele segue a vida dele, está tudo certo, ele tem direito a livre-arbítrio, ele tem afeto por outro, e eu vou seguir minha vida, e pronto. E pronto. Não é? E passa a ir numa casa espírita, numa igreja que fosse,
leituras edificantes, passando a fazer, né? Vai visitar algum amigo que está com algum problema, algum doente no hospital, seu padrão vibracional se eleva na mesma hora e você sai, né, da frequência dos inimigos do passado. Mas assim ela não fez. Assim ela não fez. E volta e meia a ideia do suicídio agasalhada cada vez mais na casa mental dela. Ela fala que quando ela já tinha até decidido suicidar, ela fala que subitamente veio um pensamento na mente dela assim, não, mas ainda não é a sua hora. Você não pode morrer desse jeito. Você tem compromissos a cumprir. Você tem ainda uma cruz para carregar que o mestre lhe entregou. Ainda não é tempo. Ela ouvia isso. E aí então, quando ela ouviu isso, ela caiu em si e logo pensou em mudar de ideia. E falou, nossa, não posso fazer isso. Contudo, quando ela foi para o quarto dela, já de noite para dormir, quando ela dormiu, vieram todos os espíritos inimigos do passado para cima dela. E dizendo, não, você deve beber o líquido, que era um veneno. Ela queria se matar, ela queria suicidar tomando veneno, um líquido venenoso. E os espíritos a retiveram no umbral a noite inteira para modificar o pensamento dela, para voltar ao pensamento de suicídio. Quando ela acordou de manhã, ela veio transtornada, com uma certeza absoluta que o suicídio era a solução para a vida dela, que não tinha outra solução. Que ela fazendo aquilo, ela ficaria livre, liberta daqueles problemas, daquelas angústias, daquele sofrimento. Daquele sofrimento. E aí, ela ficou naquela dúvida, bebe ou não bebe? E ela fala que negligentemente ela pegou a taça, segurou e ficou assim, olhando estática para o nada, e diz que sorveu o líquido quase sem querer. Nisso, ela levou o corpo dela à morte e desencarnou assim. Desencarnando assim, ela relata que o sofrimento dela, que ela achou que ia acabar, aí é que começou para valer. Desde que ela foi levada para o necrotério, depois para o cemitério e depois lá para as regiões umbralinas, depois de um bom tempo. E então ela fala que ficou um tempo que ela não conseguiu definir quanto tempo foi, até que foi resgatada por espíritos de luz, né? Foi tratada, né? Estava em reajuste já, e quando então foi levada lá para o grupo espírita da prece para trazer o relato, dar o testemunho do seu caso. Então vocês vejam como que é essa situação, não é? O suicídio provoca um retardamento da evolução espiritual da criatura, né? Por infração à lei do progresso. Porque todos nós compulsoriamente temos que progredir. E nós, o que podemos fazer, no máximo, é retardar o nosso progresso. Nós não evoluímos, mas retardar, nós conseguimos retardar. E fazemos isso pelo suicídio. O que o suicídio faz? Comparativamente, seria como, por exemplo, nós estarmos em um carro, a 80 km por hora, andando, e nós temos um destino para cumprir, vamos dizer que até lá Ribeirão Preto, né? São José do Rio Preto, que é longe lá. Então a gente está andando com o carro, saímos daqui, Poá, Mogi, e estamos com o nosso carrinho, vai lá para São José do Rio Preto. No meio do caminho, e tem gasolina para ir até lá, tá? No meio do caminho a gente resolve que não quer continuar no caminho. E a gente pula do carro. Salta do carro, o carro é em movimento, 80 por hora, a gente salta do carro. Salta do carro é o suicídio, o carro é o corpo. Você salta do carro 80 km por hora, o que vai acontecer com você? Você vai se arrebentar, não vai? Ralar todo, machucar, quebrar a perna, enfim.
Não vai isso? Vai acontecer? Vai. Né? E só que tem o seguinte, há aquele compromisso de você ir lá até São José do Rio Preto. E você vai ter que ir, embora você pulou fora antes. E então, até você se curar dos ferimentos de você ter pulado do carro, etc., e se reajustar, você vai ficar no mundo espiritual um tempão, 30, 40, 50 anos. Depois você vai ter que retomar a estrada de novo, no outro carrinho, no outro corpo, para ir até lá, o seu destino, que é o seu compromisso. Retardou ou não retardou a sua evolução espiritual? Retardou. Estou dando um exemplo, tá? Retardou. Então, o suicídio provoca um retardamento do cumprimento do compromisso e da nossa evolução espiritual. E nos leva a sofrer, porque o jeito que tem para a gente ir para frente, se a gente não vai de um jeito por bem, vai para o mal, no chicote, no sofrimento. Normalmente esses são os mecanismos, né, que nos impulsionam a seguir o caminho que leva ao nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Não é? Normalmente, o que vai acontecer? A pessoa que desencarna, como nesse exemplo que nós estamos dando agora, desse caso, desencarna ingerindo veneno, no mundo espiritual ele vai comprometer todas essas vias aqui, né, da laringe, faringe, e no mundo espiritual vai ficar sentindo isso aqui queimando, pegando fogo, não vai conseguir falar, até dificuldade de respirar, e vai ficar assim um bom tempo. E normalmente, porque não se pode dizer que seja sempre, mas normalmente quando vai reencarnar com problemas nas cordas vocais, com problemas na deglutição, né, decorrente da ingestão do veneno que provocou o desencarne. E vai permanecer encarnado até chegar lá em São José do Rio Preto. Ou seja, vai ficar reencarnado pelo tempo que faltava da última encarnação que se jogou do carro, que abandonou o corpo, que se suicidou. Então, suponhamos que a pessoa tinha que ainda viver mais 5 anos. Então, ela vai vir para a encarnação com os problemas que eu falei, normalmente, vai viver 5 anos e vai desencarnar. Por isso que a gente vê, às vezes, criança desencarnando sem motivo. Não é porque desencarnou tão novo. Era um compromisso que faltou para cumprir e veio, cumpriu, e agora vai voltar para o mundo espiritual, né, numa situação melhor. E aí, então, vai ser retomado o progresso, a evolução espiritual numa nova etapa, num novo corpo, numa nova jornada. Então, vocês vejam como que retarda. Há um retardamento, né, no progresso do espírito. E algumas vezes o espírito vem com marcas, como eu falei, vem com problema na fala, na deglutição, tudo isso aí é marca. Né? Tem espírito, por exemplo, que vem com problemas respiratórios. Então, desencarnou, vamos dizer, por enfisema pulmonar, por ter fumado muito. Nesse caso, seria um suicídio involuntário. É um pouco diferente, mas, chegando no mundo espiritual, vai ser acusado de suicida também, como o próprio André Luiz, como nós sabemos, né? Que não foi um suicídio voluntário dele, mas foi involuntário. Fumava, bebia, teve um problema lá de sífilis, porque ele praticava infidelidade conjugal, e desencarnou, foi operado, não teve jeito, desencarnou. Chegou no mundo espiritual, cara na lama, umbral baixo, e acusado de suicida o tempo todo. Então, vocês vejam que não é fácil. Então, o suicídio, quando na Igreja Católica não reza uma missa e fala que é um pecado capital e que vai para o inferno, e no caso se está falando de suicídio voluntário, hein? Não se está falando disso, porque não se cogita de suicídio involuntário no catolicismo. Tá? A pessoa que fuma e desencarna, por exemplo, de enfisema pulmonar, dentro da doutrina católica, não se considera suicídio. Então, faz a missa, tudo, não tem problema. Mas na doutrina espírita, a gente tem uma compreensão mais alargada desse assunto. Mas o problema maior é o suicídio voluntário, como é o caso que estamos tratando aqui, desse espírito jovem, não é? Hilda, o nome dela é Hilda, né? Era Hilda na última encarnação. E que você vê que na religião católica diz que é um pecado capital, né? Um pecado que não tem perdão, né? E que não pode nem rezar a missa. Né? Aquela missa, né, que o padre faz, né? E que todos fazem oração para iluminar a pessoa, para ir para o céu, né?
E não pode, então quem suicidou vai para o inferno. O que seria isso? Não, vai para o umbral. Que a pessoa que suicidou voluntariamente, como no caso que nós estamos tratando aqui, invariavelmente a vibração dela vai estar muito baixa. Vibração baixa, umbral. Porque nós atraímos e somos atraídos às pessoas e aos ambientes compatíveis com o nosso padrão vibracional. É inevitável. Isso é lei da física, é lei espiritual, e é assim que é. Então, se você, por exemplo, está com uma vibração muito baixa, como no caso do suicida, sempre vai estar, porque vai estar com sentimento de culpa, etc., ele vai para baixo, vai lá para o umbral, né? E normalmente permanece nesses ambientes umbralinos por um tempo até relativamente dilatado. Sobretudo, porque esse espírito vai ter uma quantidade grande de fluido vital ainda, né? Não do corpo físico, que o corpo físico já ficou para trás, que suicidou. Embora ele vai ficar ligado ao corpo físico um bom tempo, hein? E depois no mundo espiritual também ele vai ficar um tempão lá em sofrimento, em zonas de grande sofrimento. Tem um livro, inclusive, que é um clássico, né? Que quem não leu ainda, fica a recomendação. Até, inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Alessandra colocar em PDF, até eu vou fazer uma outra coisa. Porque para ler esse livro, gente, ele é grosso. Eu já li, eu gosto de ler livro físico, inclusive, não por mim, mas eu digo por vocês, né? Então, para ficar uma coisa mais agradável, por exemplo, eu vou enviar para vocês lá no grupo o audiobook Memórias de um Suicídio. Eu acho que eu até já fiz isso uma outra vez, mas vou fazer de novo, que é muito interessante. Valeria a pena vocês ouvirem. E não precisa ler ou ficar ouvindo de uma vez, porque é uma dramaturgia, né? Seria então uma audionovela. Né? Então é bem bacana. Eu gostei muito de. Eu li o livro inteiro, depois eu ouvi essa audionovela, né? A dramaturgia, e gostei muito, não é? Então, por exemplo, você está lavando louça, porque eu gosto muito de lavar louça, porque você está mexendo com água, né? Então todo mundo fez as refeições, as louças ficam todas lá na pia, eu sou o primeiro que vou lá, deixa comigo, eu vou lá e lavo e tal. Eu até gosto, porque você está mexendo com água, distrai. E aí você coloca, né, esse audiobook e você fica ouvindo. É delicioso, você fica ouvindo, né, e é muito bom. Eu também, quando estou fazendo alguma outra coisa, porque essas coisas que a gente faz são coisas meio mecânicas. Lavar louça é meio mecânico, você não fica pensando em nada, não precisa pensar porque você lava sozinho. É quase como uma máquina de lavar louça, a gente. E você vai ouvindo. Vocês vão me dizer depois, eu acho, e para mim foi excelente. Mas depois vocês me falam aí, tá? Mas eu vou colocar no grupo, sim. E vale a pena vocês ouvirem a história, não é, que se passa, né? Nesse caso, o espírito que se suicidou lá do livro, né? São vários, mas o principal, né? Suicidou com um tiro na cabeça. Então ele foi lá para o Vale dos Suicidas, não é? O caso do André Luiz foi um suicídio involuntário, então ele não foi para o Vale do Suicida, ficou num ambiente umbralino também, né? Mas não Vale do Suicida. Então, nós vemos que o suicídio, ele compromete e retarda a evolução espiritual do espírito por infração à lei do progresso. Mas nós não conseguimos contornar a lei do progresso, porque as leis divinas elas são incontornáveis, porque elas são, para nós, impostas, são imposições, são impositivas. Nós não conseguimos transpor e nem contornar e nem burlar as leis espirituais, porque elas são leis divinas e nós não temos condições de escapar dela, de nenhuma das leis, né? Então não conseguimos escapar delas. E a lei do progresso ela é compulsória. E não adianta você suicidar pensando que você vai escapar, pensando que você vai se libertar, vai ficar livre do problema que o está afligindo. Porque na realidade, gente, nós estamos em um mundo de expiações e provas ainda, embora em final de transição, para ingressarmos no mundo de regeneração. Mas ainda não ingressamos. Nós estamos no limiar, mas não ingressamos. Significa que
dificuldades, problemas, adversidades, obstáculos, em muitas expiações e provas, são a tônica, é normal, isso daí é o cotidiano, não tem como você entrar na água e não querer se molhar, você não tem como entrar no lodo e não se sujar, é inevitável o problema você ter. Então não tem jeito, e o problema que você está passando é, na verdade, para você passar pela experiência daquele problema, para então se aferir como você lida com aquele problema em si. Então o problema em si é para você passar mesmo. Não é para você fugir dele. Porque você fugir dele é o mesmo que você cabular a aula quando você está na escola, sabe? Aquele aluno que, eu não quero assistir essa aula não, porque é muito chata, a professora é chata, eu não gosto dessa aula, eu vou cabular a aula hoje. Cabular a aula é você não ir para a escola. Você saiu de casa com a sua mochilinha, com a sua lancheira, a mamãe está achando que você está indo para a escola. No meio do caminho, o que você faz? Eu vou para a escola, não, vou cabular essa aula, eu vou lá para o cinema. E em vez de você estar lá na aula aprendendo a lição, você está no cinema. O que é o cinema? A ilusão. Você está fugindo das experiências. Que é a lição, que o estudo, né? Que a tarefa lá na classe, você iria se fortalecer, iria aprender, mas você não quer. Então o suicídio é esse aluno que cabula a aula. Esse que é o problema. E aí na hora da prova você se dá mal, você não passa, aí você fica achando que aquilo ali não tem solução. E tem. É porque você fica faltando as aulas, aí você acha que não tem, mas tem. Então, o suicídio, quando você põe na cabeça, invariavelmente sua vibração abaixa, e todos nós que somos espíritos, que ainda vivemos na condição de reencarnações compulsórias, se assim é, porque ainda nós não estamos libertos da reencarnação obrigatória. Nós temos inimigos do passado. Porque nós erramos no passado. Nós ferimos no passado. Nós prejudicamos outras pessoas no passado. E nem todas nos perdoam. E vêm nos obsediar. E vêm querer nos prejudicar. Fazer conosco o que nós fizemos com ela antes. E quando você baixa a guarda, que é baixar a vibração, eles acessam você. E se você está com a ideia de suicidar, é aí que eles vão entrar. Seja o que for. Se você baixar a guarda, eles vão entrar. Para te fazer levar, para levar você a se matar. O próprio caso, que vocês devem ter visto já, do Divaldo Franco, veja bem, hein? Nós estamos falando do Divaldo Franco. Quando ele era moço ainda, tinha um espírito que o obsediava, porque o Divaldo Franco, segundo no filme fala, e ele diz isso, né? Ele provocou o suicídio de um espírito em encarnação passada, e esse espírito não o perdoou e veio para cima dele para se vingar. E o Divaldo, em determinado momento, no filme mostra isso inclusive, subiu na beirada de uma ponte para pular e para se matar. A Joana de Anjos apareceu e não deixou. Aliás, foram outros espíritos, por influência dela, que também apareceram ali e ele não pulou. Então vocês vejam que qualquer um... Por quê? Daí ele mudou o padrão mental, ouviu e tinha mediunidade e não fez aquilo. No fim do filme, ele acaba ficando amigo desse espírito, não completamente, porque o espírito não é que tinha perdoado totalmente, mas falou que não ia perseguir mais, não é? Enfim. Mas ele conseguiu isso através do amor, hein? Porque o amor é a única forma que você tem de você conseguir modificar-se, mudar alguém. Não tem outro jeito não, tá? E o amor é uma faixa de vibração muito alta e fica inacessível para qualquer espírito que queira lhe prejudicar. Se você vive dentro do amor... E o que é o amor? Quando você está ajudando uma pessoa, você entrou na faixa de vibração do amor, porque o amor tem muitas vertentes. Quando você se preocupa com alguém e faz uma oração para ela, você está na faixa da vibração do amor, você se torna inacessível também. Quando você, por exemplo, alguém te pede alguma coisa, um favor que seja, você vai e ajuda a pessoa, você está na faixa de vibração do amor. Quando você começa a se preocupar em estudar, você está na faixa de vibração do amor. Quando você se preocupa em ler livros nobres, você está na faixa de vibração do amor. E aí você fica inacessível. E se você, por exemplo, que tem mediunidade, começa a desenvolver para ajudar o seu semelhante, você vai acabar, no fim, ajudando esse inimigo seu do passado, não é?
e ajudando talvez também alguma pessoa ligada a ele e que ele ama. E você fazendo isso, ele estando perto e vai estar e vai ver, ele vai deixar de perseguir. Porque ele não vai perseguir uma pessoa que está ajudando alguém que ele ama. Ele não vai fazer isso. Por exemplo, veio aqui na cabeça. Você está lá no centro espírita, surge a possibilidade de você participar da tarefa da campanha da Fraternidade Alberto de Souza. Exemplo. E você está lá, né, separando os alimentos que receberem doações e tudo, fazendo a cestinha, aparece uma família passando uma penúria horrenda. Há fome. E você faz uma cestinha com todo amor, com todo carinho e entrega, dá um abraço para essa pessoa. E ainda falar para ela que vai ser uma ajuda mensal, e a pessoa às vezes está até na rua, dá um agasalho, dá um cobertor, e você dá um abraço naquela pessoa. E essa pessoa que eu estou falando foi um filho na encarnação passada desse espírito que quer te prejudicar. E ele está vendo você, ajudando esse filho dele que ele ama. Ama. E você está ajudando e abraçando e se comprometendo a continuar a ajudar. E ele vendo tudo. Porque ele está atrás de você, ele está vendo tudo, te acompanha. E ele está vendo. Ele nessa hora vai chorar e vai largar de te perseguir. Você veja que então é só o amor mesmo. Não tem outra saída, não tem outro jeito. Não é? Então, essa ideia de suicídio, como se diz no popular, é uma barca furada. Né? E esse espírito Hilda nos trouxe o exemplo próprio dela, o testemunho pessoal, né? E nos desaconselhando completamente a ingressarmos com esses pensamentos de suicídio. Né? É muito comum um jovem ter esse tipo de pensamento, então temos que os pais têm que tomar cuidado. Vocês vejam que o problema de suicídio é muito grave. Vocês vejam que no Japão, gente, que lá é uma coisa muito séria, vocês sabem que no Japão foi criado, olha só, hein? No Japão foi criado o Ministério da Solidão. Vocês sabiam disso? Criado um Ministério da Solidão. Um ministério. Porque no Japão o suicídio é uma chaga. E pasmem, agora está começando a acontecer isso com crianças e adolescentes. Né? Então esse ministério acabou sendo criado porque o número de suicídio no Japão é muito alto. Mas no Brasil também é, viu? É no mundo inteiro isso. E vocês vejam que as causas são variadas, não é só obsessão. Tem muitos tipos, a maioria é obsessão, hein? Mas a pessoa solitária, para ela ir para o suicídio, é um passo. Então é por isso que a gente deve procurar estimular os amigos, ter amizades, ter bom relacionamento com a família, pai, mãe, irmãos, primos, tios, amigos, frequentar uma casa, um templo religioso, for na casa espírita, procure ir, não é? Com assiduidade, assumir os compromissos e participar, se colocar à disposição, servir. E quando você está servindo, você não vai ter ideia de suicídio, você não vai estar solitário de maneira nenhuma, não é? Então vocês vejam que no Brasil, inclusive, tem aumentado, hein? O número de suicídios tem aumentado gradativamente. Tudo bem que está aumentando também a população, proporcionalmente, mas é uma coisa que nós temos que ter cuidado e preocupação, não é? E sempre procurar estender a mão para os nossos irmãos que necessitam. Tem até um programa, um canal chamado CVV, né? Centro de Valorização da Vida, que tem o telefone, as pessoas às vezes que estão com essas ideias ligam lá e tem alguém lá que vai conversar, etc, etc, etc. Então, também na casa espírita ou qualquer outra religião, frequentando ajuda bastante. Né? A espiritualidade, a amiga, nunca nos abandonam, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tá? Então nós vamos encerrando hoje mais esse caso, mais esse relato, né? E para a semana que vem nós vamos estar por aqui. Vamos então fazer uma prece para finalizar, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz,
beijo no coração. Amanhã estarei na Casa Espírita Maria de Nazaré, em Poá. Quem for lá, nos vemos por lá. Um bom final de semana mais uma vez e muito obrigado.